Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós tivemos um problema no YouTube, então corremos aqui para o Instagram para a gente poder fazer a live. Já vou chamar o pastor Josué. Eu nunca fiz live por aqui, então espera só um pouquinho. Vamos lá, vou adicionar ele aqui. Entrou meu sobrinho, parabéns, hoje é seu aniversário, que Deus te abençoe. Deixa eu ver. Ver se chegou o convite, pastor. Não, peraí. Hum, deixa eu ver aqui. Não chegou o convite? É aí que eu tô tentando aqui. Ah, acho que agora entrou. Ah, agora deu, agora deu. Agora deu. Olha aqui, a Ê, benção agora está funcionando. finalmente! É, Ó, tô e, e cada, suando aqui. Ah, que bom. Nada é por acaso, né, pastor? acontece, né? Né? Acontece. A gente estava lá Deve ser alguma tentando, coisa. a gente estava tentando lá pelo YouTube, não deu certo, a gente correu para cá, né? Então seja muito bem-vindo todo mundo que entrou. Hoje nós temos um convidado especial e que alegria, pastor, te ver depois de tantos anos, né? A gente poder se encontrar. Acho que tá conseguindo me ouvir, pastor? Estou ouvindo bem. Tá Bem, ouvindo? excelente. Que bom, Muito bom. quero agradecer que você aceitou meu convite. Para mim é uma grande honra, né? Para mim, eu só fico muito honrado, porque tem pessoas aí, né, nos ouvindo, né, através da sua pessoa, que a gente conhece há de muito tempo, né? Já tem, já que eu estive em Semana do Campo, deve ter aí já uns 15 anos, eu acho. Sim, 15, deve ser uns uns 15 anos, 15 mais por ou aí. menos. É, isso mesmo. Então, de lá eu fui morar de lá fui morar em Londrina, de Londrina estou agora em Santa Catarina. Né? Então, deve ter mais ou menos uns 12 aí a 15 Por anos. aí, Por aí. por aí. E antes de eu apresentar o pastor Josué, para quem não conhece, eu gostaria de pedir para você, olha que legal, pastor, que ainda não me segue, para ir lá no meu canal no YouTube, para deixar o seu joinha, para me seguir, para curtir, mandar essa live, né, para quem você conhece. E eu quero mandar um beijo também para você que me segue aí de Goiânia, de Brasília, de Belo Horizonte, de Recife, Salvador, de Fortaleza, do Rio de Janeiro e de Luanda, na Angola. Tem bastante gente, né? O canal tem 4 meses e a gente está crescendo aos pouquinhos. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês me ajudem a espalhar o canal aí pela cidade, pelo estado onde você mora. Fica aqui até o final, o pastor vai fazer uma oração por nós no final, vai ser uma bênção essa live. E vou apresentar o pastor Josué, que é nosso amigo de longas datas, né? E
O pastor Josué é casado, é pai de 3 filhos, ele é professor de Bíblia, teologia, de missões, capelania, é professor de comércio internacional e economia. Possui um vasto conhecimento da palavra, é autor de 3 livros, inclusive um deles está aqui, né? Autografado. É, Olá, esse famoso aí. né? Olha aí. Primeiro livro, né, pastor? Esse aqui é Primeiro. é o quarto filho, né? Pois é, pois é. Uma Autografado aqui para maravilha isso mim, aí. para o João, né? Uma bênção. E hoje nós vamos falar de um dos temas, de um dos seus livros, né? Que é um tema muito importante, Mulheres de Deus. E nós vamos percorrer aí por vários assuntos do livro, mas eu queria iniciar falando, pastor, sobre o papel da adjutora, né? E num trecho do livro, lá no comecinho, você fala que a mulher, ela vai à frente, anunciando o marido no mundo espiritual, intercedendo para que ele tenha sucesso. E você faz um paralelo, assim como a igreja vai à frente anunciando Cristo. Anunciando Cristo e a sua vinda nesse mundo. Queria começar falando sobre isso, que o pastor explicasse aí para nós. E a palavra está com o É que pastor. Amém. Amém. Abraços aí ao seu esposo, o Dr. João Paulo, viu? Abração a ele, tá? Deus abençoe a vida desse abençoado de Ele Deus está aí. assistindo. Amém. E é o seguinte, na verdade, é essa a forma que a Bíblia trata, porque a gente ouve muito, né? Muito, já dei já palestra em encontro de casais, jantar de casais, e eu encontrei algumas dificuldades nas pessoas quanto a esse detalhe, porque tem muitas formas que as pessoas ensinam, fórmulas que ensinam, mas fica a desejar a Bíblia. Porque quando colocamos assim o tema Mulheres de Deus, é porque, se é Mulheres de Deus, é porque tem a Bíblia envolvida. Tem a palavra de Deus que é em primeiro lugar. É ela que é a lei de Deus para nós. E a mulher, na Bíblia, ela é intercessora. Em primeiro lugar, ela é intercessora, a mulher. Então, o que é que Deus fez? A Bíblia, ela tem uns detalhes assim, bem específico e não pode ser mudado. Primeiro começa com, Deus falou, falhei uma adjutora como que esteja diante dele. Qualquer Bíblia que nós pregarmos vai estar esse diante, adiante. Engraçado que não conseguiram mudar isso. Tentaram mexer, mas não conseguiram. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixou. Como adiante, como diante dele? Repare que a Bíblia não fala do lado e nem fala atrás. Criaram uma frase, por trás de um grande obreiro é uma grande mulher. Não é por trás. Por trás de um grande obreiro não tem nenhuma mulher, não. Ela, na verdade, espiritualmente está à frente. Ela vai à frente. Como é que ela faz isso? Intercedendo. Por quê? Homem não ora com detalhes. Não adianta que homem nunca vai orar com detalhes. Homem não é detalhista. Deus fez diferente. Mulheres, quando elas olham as coisas, elas são detalhistas. Então, até na fala é detalhista. Por isso que elas falam mais. A fala é dobrada, porque fala com detalhes. Então, a oração delas é diferente. Mulher, quando ora, ela ora com detalhes. Então, homem, quando ora pelo filho, por exemplo, o pai tem uma oração rápida. Nenhum pai tem uma oração longa. Mas mulher tem uma oração longa, ela vai com detalhes. Então, por isso que ela foi colocada adiante. Por que ela foi colocada adiante? Para que ela tenha fala, para que esse homem que está como chefe da casa, como lá o primeiro, ele tenha sucesso, porque a fala dele em oração não é completa. Então, Deus fez assim, para uma adjutora que seja diante dele. Então, assim como a igreja está na terra anunciando a vinda de Cristo, assim também ela está na terra anunciando a vinda do seu esposo. Como isso? Tudo que ele faz, onde ele vai, o que ele resolve, o que ele planeja, para que a família esteja coberta. Então, todo o trabalho dele, que ele realiza, precisa ter oração dela com detalhes, para que ele ande, porque ele não ora com detalhes. Então, é esse o detalhe que a Bíblia fala, e isso é bíblico, é lei de Deus.
Então, adiante dele é esse sentido mesmo. E outra, como ela vai adiante, ela é vista. Ela é vista. Por isso que a Bíblia fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Essa virtuosa que a Bíblia fala não é perfeita. É esse trabalho de intercessão. Então, ela é coroa do seu marido. E coroa não fica do lado de ninguém. Coroa fica no alto, na cabeça. Por isso que o homem, ele é a cabeça. Vê, né? A coroa todo mundo vê, né? Todo mundo vê. Então, ele precisa mostrar essa coroa. E o próprio Deus mostra essa coroa quando acontece isso. Então, por isso que se pegarmos 1 milhão de homens, 1 milhão de homens, e estiver estiver lá com uma coroa, o que vão dizer? Aquele ali é o rei. Então, ele é identificado como rei por causa da coroa. Na terra funciona assim. Então, de acordo com a vida dessa mulher, com a sua integridade, ele é visto. Ele é visto. E outra, o homem trabalha contente, feliz, com uma mulher desse tipo. Ele é admirado por ela. A coroa é que faz aparecer o rei. É a coroa. Então, é isso que a Bíblia trata. Pastor, eu gostaria que você falasse também um pouquinho em relação à submissão, que as pessoas têm muita dúvida. É isso, submissão, que a pessoa fala assim, submissão, e criar uma frase que é, debaixo da missão. Opa, é um negócio meio estranho. Então quer dizer que a missão é só dele, e ela tem que ser obrigada a seguir aquela missão. Não é bem assim. Submissão é algo que aparece na Bíblia como um trabalho em conjunto. Então, o que acontece aí? Mulher é sentimento, homem é coisa prática. E aí, isso aí é difícil para o homem fazer. É difícil. Veja bem, Jesus foi o maior servo da igreja. Ele é o maior servo da igreja. Nós somos servos de Deus, tá? Amém. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, Jesus veio para servir. Então, o que acontece aí? Se mulher é símbolo da igreja, nós, homens, temos que servir elas. Então, o que acontece? Nesse tipo de servir, há uma alegria, há uma satisfação interior nessas mulheres e elas passam a dizer sim àquele marido. Não é o sim não é obrigatório, é por prazer, por ver que ela tem alguém que está servindo. Por exemplo, Jesus dizia para aqueles que precisavam ser curados, que queres que eu te faça? Marido é assim, que queres que eu te faça? É essa a fala que é difícil para os homens. Né? Aí, brincando, né, se ela falou, eu quero um cartão de crédito, ele tem que correr atrás. Entendeu? Então, na verdade, a gente só brinca muito com o cartão de crédito, né? Mas isso aí é outro ponto. Mas a submissão, o que é submissão? Submissão é um agrado que ela faz porque está sendo também. Então, ela acaba concordando, mesmo que não queira, acaba dizendo sim por prazer, por causa desse homem. Então, esse detalhe da submissão, aí o pessoal fala assim, tem que obedecer em tudo. Opa, não é bem assim. Ela vai obedecer porque está vendo um tratamento, está participando de um tratamento. É do jeito que Jesus fazia. Que queres que eu te faça? É do jeito que ele fazia. Ele servia. Então, nós, maridos, temos que, sim, servir. É o nosso papel. E aí, a submissão às suas ordens, aos seus desejos, nós vamos chegar mais para frente um pouquinho, né? É prazeroso para ela fazer isso, porque há um serviço dele. Isso é submissão. E a gente encontra isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, que fala da submissão, diz, é muito fácil falar, mulheres sejam submissas a seu marido. Mas só que continuando o texto, fala lá, igualmente vós maridos. Olha só, olha que interessante. Então, o que é semelhantemente igualmente? É a mesma coisa.
Então, antes do capítulo 3, tem um capítulo 2. Lá no capítulo 2, Pedro vai falar do tratamento do Senhor e com o servo. Então, você pode ler lá o capítulo 2, lá no versículos para frente, não recordo agora, não posso ver aqui na Bíblia. Então, Pedro vai falando do servo e do Senhor, e do servo do Senhor. Quando chega no capítulo 3, ele fala, logo no comecinho, semelhantemente, se você olhar, opa, semelhantemente a quê? Ao que está no capítulo 2. Aí depois vai seguindo no capítulo 3, está lá, igualmente vós maridos. Opa, então semelhantemente aqui, igualmente está no mesmo nível. Então você vê que não é troca, é servir e prazer em dizer o sim. É o que acontecia com Sara com Abraão. Isso é submissão. Né? Então aí, nós vamos ver um detalhe no capítulo 3, que a Bíblia fala lá, porque o traje delas não seja na compostura de vestes, nos enfeites, Pegaram isso como se fosse algo material, e não é. Aquilo ali que Pedro fez foi uma alegoria para dizer como ela tem que fazer, para que ele igualmente responda. E no final do capítulo está lá, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Quando o pessoal lê isso, pensa que está falando do homem. E não está falando dos dois. Porque o semelhantemente e igualmente tem o mesmo peso. Aí no final está dizendo, para que não seja impedida as vossas orações de quem? Do casal. Tanto do marido quanto da mulher. Tanto, porque tem um ponto e vírgula lá. E colocaram só uma vírgula. A gente fala só em relação ao homem mesmo, né? Isso, só fala em relação ao homem. Uhum. É onde estão errando gravemente. Porque aonde fala lá, essa submissão, olha, homem não é igual a mulher. Não adianta, é diferente. Quando fala lá, semelhantemente, serem submissas, ele fala das vestes, aquelas coisas, aquele quadro que Pedro está falando é na intimidade. Aquele quadro lá daquele capítulo é na intimidade. Por quê? Porque naquela época, nenhuma judia vestia traje daquele jeito. Naquelas épocas, nenhuma judia usava joias, porque eles estavam fugindo da perseguição. Eles não tinham nada disso. Então, dá a impressão que eles andavam lá, tudo enfeitado, as mulheres não andavam, nenhuma delas. Então, Pedro está usando uma forma, porque quando a mulher ela está toda enfeitada, toda cheia de joias, pode ver, ela vai nas festas, a mãe que está acostumada pode ver, elas vão nas festas, ninguém toca, ninguém encosta, muitas vezes nem não dão a mão para cumprimentar, porque elas estão tão arrumadas que elas são intocáveis, pode ver. Vai na televisão, a gente vê essas mulheres que vão nos congressos, nas festas grandes, ninguém encosta nelas, porque todas aquelas parafernálias todas trazem resistência. O que Paulo está falando é que existe muitas mulheres resistentes aos seus maridos na intimidade. É o que Pedro está falando ali. E essa resistência que chama-se também parte da submissão. Aí depois Pedro fala, igualmente vós maridos. Ele está falando da mesma coisa. Então são gente que estão nas igrejas, mulheres, e elas são resistentes aos seus maridos. Elas resistem por um problema aqui, por um problema ali, por um problema lá, resistem na intimidade. Só que os homens, eles não falam. Homem fala pouco. Eles ficam com um sentimento irrustível, eles não falam. Então, aí vai aumentando os problemas emocionais, porque não estão... Acaba gerando grandes problemas por falta de diálogo, né? Um entender o outro, né? O diálogo nasce disso. Ô, pastor, e lá no começo do livro ainda também, você traz um breve relato da esposa do Billy Graham, que eu achei muito interessante, que fala sobre a forma como ela lidava e reagia às muitas ausências do marido, por causa das cruzadas evangelísticas.
E nós vemos ela, pelo relato, como uma esposa companheira, dedicada, apaixonada e principalmente muito espiritual. E em um dos trechos, fala que os dois tinham gênios fortes, o que Tinham. era muito difícil a convivência entre os dois, né? Só que fala assim, mas o amor tudo suporta, né? E Paulo usa essa expressão, o amor tudo suporta, para nos lembrar que nós devemos amar incondicionalmente, assim como Cristo nos ama, né? Você acredita Sim. que isso que falta nos relacionamentos de hoje em dia, esse amor que tudo suporta, que é como o amor de Sim. Cristo por nós? Eu estou casado há 34 anos. Então, a gente já passou por vários ventos aí. Então, o que acontece? Deu uma Se a falhada, gente não... pastora, eu não ouvi. Volta só um pouquinho que Ah, falhou. tá. Eu sou com 34 anos de casado. Então, passamos por vários ventos. Então, se a gente observar o amor como um sentimento, você para. Porque amor não é sentimento. Amor é mandamento. É um mandamento que Jesus deu. Um novo mandamento vos dou. Por que ele falou novo mandamento? Porque ele está dizendo que amor tem que amar e ponto final. É isso que está falando. O que é amar? Permanecer. Fazer o que tem feito, o que tem que fazer. Cuidar do que precisa, até onde você pode cuidar. Isso é amor. Então a pessoa, o mundo trata amor como um sentimento. Ah, acabou o amor, acabou o casamento. No amor não acaba. O amor eu desisto, ele não acaba. Então, quando a mulher de Billy Graham, eu coloquei ela no texto, por quê? Porque eu coloquei esses detalhes no livro. Porque eu ouvi muitas pregações dizendo ao contrário. Aí eu fui buscar nas fontes da família, para saber como que era isso. Então, sondei, busquei, procurei. Então, achei os irmãos de Billy Graham dando testemunho deles, porque eles viviam perto. Então, o que acontece com a Ruth? A Ruth, ela conhecia muito bem a Bíblia. Muito, muito, muito bem a Bíblia. Inclusive, quem falou isso foi a filha dela. E antes de falar da Ruth, a gente tem que falar assim. Por quê? Porque Sara é a única mulher na Bíblia que Pedro dá como referência para todas as mulheres da terra. Não é Esther, que é a referência, embora esteja lá fazendo o papel dela. Não é Débora, que fez um excelente papel. Mas a referência das mulheres é Sara, que chamava Abraão de Senhor. Olha só. E por isso Abraão fazia tudo para aquela mulher lá. Aí, olha a esposa de Billy Graham, Ruth, ela nasceu na China. As pessoas pensam que ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela nasceu na China porque os pais dela foram missionários na China. Então ela nasceu lá. As amigas dela eram chinesas, elas não tinham outras amigas. Então, ela nasceu lá, cresceu lá, praticamente sozinha, e ela adquiriu muito conhecimento da Bíblia desde pequena, desde nova. Casou-se com Billy Graham porque ela voltou para os Estados Unidos, porque os pais mandaram ela de volta para estudar, para continuar os estudos. Porque eles estudavam via homeschooling, e aí voltou para fazer a universidade. E ela entrou no seminário e conheceu o Dr. Graham lá, estavam estudando junto. E aí casaram-se, né? Casamento acontece. Só que aí ele tem um chamado de evangelista, ele saía muito, né? Viajava muito, e ele não parou de fazer aquilo, mesmo como casado. Foram nascendo os filhos, né? E aí tinha uns conflitos, porque ele não ficava em casa, os maridos todos em casa, todo dia, chegando e saindo, e ele sumia, depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Era assim que acontecia. E isso trazia muita irritação para ela. Só que ela teve 5 filhos, tudo uma escadinha atrás do outro. E interessante aí que eles brigavam. Ela falou isso no livro do Billy Graham. Eles brigavam muito, discutiam muito, só que os filhos não viam. Tanto é que uma das filhas separou e disse: mãe, eu e meu esposo brigávamos tanto, não sei o que acontecia. Eu nunca vi a senhora e o pai brigando. Ela falou assim: filha, você está enganado. Nós
brigávamos sim, mas vocês não viam. Então, quando ela saiu de casa, a filha dele, que voltou para casa com as malas, ele estava lá beligando na porta de casa com as mãos no bolso, recebendo a filha de volta. Então, o que acontece? E por que que acontecer isso? E aí, por que eu coloquei esse texto? Porque muitos servos de Deus, pastores, pegaram a fala dela, falando do Billy Graham, como se fosse uma fala de julgamento. Quando uma repórter chegou para ela e disse assim, você já pensou em divorciar do seu marido? Isso já não do tempo de casado. Ela falou assim, rindo da repórter, o irmão dela falou que ela riu da repórter em tom irônico e disse, divorciar não, mas matar ele já quis. Ela riu da repórter. Ela achou aquilo engraçado. E aí pegaram essa frase, levaram para os encontros de casais, levaram, eu ouvi isso. Teve um irmão, um pastor, que escreveu um livro em cima dessa frase. Depois eu descobri que essa frase estava errada. Estava errada essa frase. E ela falou assim, prefiro ficar um dia com o Bill do que um tempo todo com outro homem. Olha só, essa era a Ruth Graham. Ela falou, eu prefiro ficar um dia com o meu marido, um dia, do que o ano inteiro com outro homem. Então, na verdade, por que ela era assim? Porque ela tinha conhecimento bíblico da lei de Deus e, com certeza, ela estudou Sara. Porque quando a mulher estuda Sara, ela muda. Porque Sara era assim. Sara, a esposa de Abraão, ela dizia sim ao seu Senhor porque sabia quem ele era. Foi para o Egito, foi para o reino de Abimeleque. Deu tudo aquilo, Deus acompanhou e protegeu Sara. E aí, o que acontece hoje? Hoje está o inverso porque não se prega sobre Sara. Não se fala dela. E nós temos aí ouvindo também, eu sei que tem um casal, vários casais me ouvindo, que a gente conhece, eu conheço, né, que estão passando por problemas, e eu tenho que dizer para esses casais o seguinte, você, irmãzinha, tem que ser como Sara. Tem que ser como Sara, porque a Bíblia manda, lá em 1 Pedro, nós estamos falando agora, como o pessoal questiona muito, porque Novo Testamento, então nós estamos falando do Novo Testamento, quer falar do Novo? Então vamos no Novo. Então Pedro fala que as mulheres têm que ser como Sara, aí elas vão ser felizes, aí elas vão gerar reis, porque Sara gerou reis, e isso é interessante. E aí o mundo hoje, esse feminismo que está acontecendo hoje, esse empoderamento feminino que não está na Bíblia, que destrói a posição da mulher, tira ela da coroa, tira ela de ser coroa. Esse empoderamento tira ela de ser coroa. Então o companheiro dela nunca vai ser visto, ela nunca vai alcançar nada, porque ela está contra a palavra de Deus. Então, quando a mulher... tem mulheres hoje que estão trabalhando, elas casaram, estão trabalhando, mas aí o que acontece? Elas querem continuar o mesmo trabalho tendo filho. E não dá para fazer isso. Tem coisa que não dá. Tem coisa, a não ser que ela tenha uma empregada, uma governanta, ela vai fazer. No babá bem paga, porque as babás cobram. Certo? E aí o que acontece? Elas estão em conflito porque elas estão querendo continuar a mesma vidinha de solteira, esquecendo que a de casada é muito além do que ela vivia. Porque o mundo mostra o quê? O poderio financeiro. O mundo mostra o poderio poderio profissional, não porque a minha profissão, não porque a minha profissão, não porque eu tenho que manter a minha profissão. Aí quando elas falam isso, elas estão dizendo assim, Senhor, a tua lei para mim não serve. Só que aí ela não vai alcançar coisa maior. Então, quando Ruth de Billy Graham agia assim, olha o que acontecia, irmão. Olha só para finalizar a parte da Ruth. Todo mundo elogia Billy Graham. Todo mundo elogia o cara, porque é o pregador que pregou no mundo inteiro, papá. Mas aí a filha dela diz, as mensagens do meu pai, quem ilustrava era ela. Olha só. As mensagens que ele pregava, quem ilustrava a mensagem era a Ruth. Olha e ele pregava. E a filha dele falou assim, eu respeito muito, minha mãe respeitava muito meu pai,
porque ela que ilustrava as mensagens dele. E ele reconhecia isso. Eu reconhecia. Esse é o detalhe. Então, então o sucesso dele foi o dela. Agora, pensa bem, irmã Fabiola. Pensa bem a irmã entrando na Casa Branca. Entrando na Casa Branca, participando de tudo. A Casa Branca é show de bola. Qual mulher não gostaria de entrar na Casa Branca com seu marido? Entendeu? Mulheres de alta patente nunca conseguiram entrar lá. Mas a esposa de um homem, de um pregador, entrou várias vezes lá. A esposa de um pregador foi recebida pela rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra conversou com ela. Teve uma conversa particular com ela para saber como que era isso tudo. Foi com ela. Quem não gostaria de conversar com a Margaret Thatcher? Então, é isso que as mulheres hoje têm que entender o que Deus faz. A coroa é isso aí, ela faz o homem brilhar. E quando o homem brilha, ela está em cima, ela está sendo vista. Tanto é que esse pessoal chamava até ela também, convidava ela também, porque por causa daquilo que ela fazia pelo seu marido. Ela orava, e ela orava muito, e ela conhecia muito a Bíblia. E aí, é a questão da oração. A filha dela falou assim, por vezes, nós descíamos do quarto porque víamos as árvores no quintal iluminadas, e descíamos para apagar a luz, e era minha mãe na janela orando. Então, era assim que acontecia, sabe? Por isso que Deus fez aquilo tudo. Então, são exemplos na Terra para essas mulheres que hoje acham que o empoderamento feminino é a sua profissão, e não é. É o contrário. Temos que ter profissão? Temos que ter. Temos que trabalhar. Tudo é louvável, vem de Deus. Mas o principal é ser uma mulher de Deus. Isso é o principal. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria que você falasse também sobre uma parte do livro que fala sobre a equidade e o lado mais fraco. O que representa esse o lado mais fraco quando a gente se volta para a palavra? O lado mais fraco é o lado de proteção. Então, o homem tem que proteger a mulher. Tá? Então, a mulher é ser humano. Pode errar? Pode. Então, todos erram. Então, nós temos que, por mais que seja difícil, proteger. Então, porque esse lado mais fraco é o lado da proteção. Ela precisa de um protetor. Então, no Éden, o homem era esse protetor. Quando Deus deu para Adão uma mulher que não era Eva, ela não tinha nome. O nome dele e dela era o mesmo, Adão. Isso está em Gênesis 5:1. Né? O nome deles era Adão. Então, o nome Eva foi dado por Adão depois que eles erraram. Então, já começou ali uma separação. Agora, o seu nome é esse. Então, começou uma derrota. Mas no Éden mostra o princípio que estavam ali ligados um com o outro no mesmo nível. Então, essa proteção, lado mais fraco, realmente é o lado mais fraco, no que tange a proteção. Então, o homem tem que proteger mesmo. Entendeu? Se alguém se levantar contra, é papel dele proteger. Tá? E a questão da equidade equidade, essa justiça. Quando eu escrevi no primeiro livro, O Reino de Justiça, as pessoas confundem essa palavra. Justiça não é cobrança, justiça não é vingança, justiça não é algo que eu possa ver a derrota de um outro. Ah, Deus é justo, tá vendo? Olha lá, ó, arrebentou com o outro. Não, isso não é justiça. Isso chama-se vingança. A Bíblia é Deus que Deus vinga. Quando Deus vinga, ele não trabalha com justiça. É vingança. Justiça é amor. Equidade é amor. Justiça e equidade é a mesma coisa. Então, a palavra justiça na Bíblia é amor. E amor é mandamento. Então, isso que é equidade. E a iniquidade é ao contrário. É um mal que eu faço contra o próximo. Então, quando eu pratico o mal contra alguém, eu estou sendo um iníquo. E para a gente entender bem, estamos falando com cristãos. Com gente que está nas igrejas. Porque a Bíblia foi escrita para nós e não para o mundo.
O mundo não tem nada a ver com Bíblia. Todas as leis de Deus são para a igreja. Então, a Bíblia está falando que existe crente ímpio, existe crente não ímpio. É isso que está falando. Tem gente que age com impiedade. O que é a iniquidade? É o ímpio. Ele age ele age sem dó, sem, como é que diz assim? Sem limite. Ele quer prejudicar. Isso aí é o iníquo. Ele é a iniquidade operando. Agora, a equidade operando é a justiça, é o amor. Equidade e justiça é a mesma coisa. E é o amor. O que é amor? É mandamento. Eu tenho que amar. O que é amar? Proteger. Falar bem. Não desejar o mal. Isso é equidade. Então, quando eu não desejo o mal, eu estou sendo um iníquo. Quando desejo o mal. E isso é grave na Bíblia. E nós temos dentro das igrejas gente agindo como um iníquo. Está lá a mulher casada e tem um infeliz de olho nela. O que é isso? Ele tem que entender que aquela mulher tem um marido. Ele tem que saber isso. E Deus está vendo isso. Ela tem um marido, ela tem alguém que protege ela. Se ele interferir ali, ele vai destruir uma casa inteira. Então, isso é muito sério. Essas pessoas estão dentro da igreja. Desculpa interromper, isso é muito sério, essa palavra que você falou, o iníquo, né? Porque o iníquo, ele é um dos nomes do anticristo também, né? O anticristo, sim, ele é chamado de o iníquo, né? O iníquo. E na verdade, e é pesado mesmo, porque infelizmente tem essas pessoas na igreja. Tem gente que é crente, ele está ali, mas ele é um iníquo. E outra, então um detalhe, para Deus, a casada tem um marido, está ali, todo mundo está vendo. E a solteira? A solteira também tem um marido. E Deus sabe quem é. Então esse iníquo também não pode tocar nela de forma nenhuma. Então, se ele fizer isso, se ele casado, ele se envolver com uma solteira, porque ele pode derrubar essa moça, ele está destruindo um casamento futuro que está vindo ali. Então, é essas pessoas que eles não pensam nisso. Então, quando fala de justiça na Bíblia, é muito sério, é muito sério. Eu lembro de um irmão que ele destruiu um problema que ia acontecer no momento de um louvor numa igreja. Deus mostrou para ele, tá lá um casal lá no fundo, um casal lá na frente do outro lado. Ele mostrou um homem casado lá, que estava já aliciando uma mulher casada lá, uma que estava lá no fundo. Ele saiu na hora do louvor, ele saiu, falou um monte para aquele camarada lá no canto, ninguém ouviu. Aí ele atravessou a igreja, foi lá e falou um monte no ouvido dela também. Ninguém viu. Ele falou assim, falei para ele, irmão, mas ninguém viu. Não, ninguém viu. Só mandou o recado para os dois e acabou. Então o que é isso? É a iniquidade operando. Então, isso está acontecendo muito por quê? Porque líderes não têm revelação. Eles estão sem revelação. Deus não mostra para eles. É o que acontece nas igrejas. Grupos de louvor. Acontece muito isso. Acontece muito. Por quê? Porque as pessoas estão sem revelação. Quando tem alguém com revelação, Deus mostra. Eu já vi também. Deus mostra. Na palavra fala que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. É sério, né? Isso. Pastor, ele ama o ato. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta aqui tem uns comentários aqui, e tem uma pergunta muito interessante. Com relação aos filhos, quem é mais importante, os filhos ou a esposa? Vamos lá. Isso está lá em Tito, capítulo 2, Paulo escrevendo uma carta a Tito. Inclusive, eu quero falar algo aqui para responder dessa pergunta também, porque estão espalhando aí, né? Eu vou responder em cima disso, estão espalhando aí que o homem tem que amar a mulher, porque a mulher por natureza já ama. Mentira. Todo mundo é igual. Tem mulher que não ama marido. Ela casou com esse homem, mas ela não ama. E ela tem que amar. Amar é mandamento. Entendeu? É ser exclusiva dele. Só dele. Entendeu? Ser como Sara.
É isso que está dizendo lá, porque Paulo escrevendo a Tito falou isso. Porque por natureza não ama coisa nenhuma, não. A Bíblia manda amar, sim. Ela manda mulheres amar. Quem é primeiro? Põe lá, para o homem. Quem é primeiro? Os filhos ou a esposa? A esposa. Para o marido, primeiro é a esposa. Filhos vêm depois. Eles nasceram depois. Ó, a Bíblia tem sequência. Não podemos ficar invertendo. Então, primeiro a esposa dele, depois o filho. Se ele trouxer um presente, primeiro é para a esposa. O filho vem um outro presente, mas primeiro dá para ela. Porque ele está vendo em casa para quem vai primeiro. E também para a mulher. Mulher, quando tem filho, ela se derrete pelo filho. Primeiro não é o filho, é o marido. O filho vem depois. Então, nunca não podemos mudar a linha bíblica. Está lá em Tito, que as mulheres mais novas aprendam a amar os seus maridos e seus filhos. Vem depois. A gente vê isso ilustrado bem quando Noé foi para a arca. Deus falou, olha só, Deus falou, Noé, entra na arca tu, tua mulher, olha o que ele falou, teus filhos e tuas noras. Então vamos lá na sequência, ver? Entra na arca tu, Noé, tua mulher, porque ela não tem nome? Porque ela não tem nome? Porque os dois são um. Não precisa aparecer nome lá. Teus filhos, vem terceiro. E as noras, vem quarto. Diz a Bíblia, e entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Ficaram um ano na arca. Você acha que aquela não deu briga lá dentro? Nossa! Não deu. Ficaram um ano lá. Um ano trancado naquela coisa cheia de bicho. Não vai dar nervoso? Dá. Quando saíram da arca, o que Deus falou? Deus acompanhou tudo. Ele viu, Noé, sai da arca tu, tua mulher, teus filhos, tuas noras. A fala foi a mesma. E diz a Bíblia, e saiu da arca Noé, seus filhos. Sua mulher, suas noras. Já saiu com os filhos. Aí, devido ao que aconteceu na arca, a Bíblia nem precisa falar disso, deve ter tido uma baguncinha lá, com certeza. Aí continuou a vida deles. Noé plantou uma vinha, fez lá o vinho, se embriagou na tenda. Cadê a mulher dele? Não estava lá. Estava quem? Os filhos. Você vê que ela não está mais junto. Então, isso aí o que é? Inversão. Então, quando a pessoa Noé não obedeceu a Deus, sai da arca tu, tua mulher. Então, o que acontece hoje é essa obediência. A nudez do seu pai, né? Se ela estivesse lá, seria outra cena. Não teria maldição sobre cão. Seria um outro futuro desvendado. Mas como estava na tenda dos filhos, o resultado foi aquilo ali. Né? Homem com homem da bagunça. Então tem que ter a esposa primeiro, e não filhos. Primeiro está lá o marido e a mulher. Filhos, primeiro é ela, depois os filhos. Está lá o marido, primeiro é ele, depois os filhos. Então tem que observar bem isso. Então a mulher pensa que pegar o filho embora de casa e voltar para casa da mãe vai resolver? Não vai resolver, mas nem que a vaca tussa, não vai resolver. Deus não resolve coisa assim. Vai arrumar mais um dentro da arca. né? Tem que resolver dentro da arca. Tem que resolver lá. Então, se a arca tem bicho bagunçando, resolva lá primeiro. Então, primeiro aí, está, quem está ouvindo aí? Pode falar, pode falar. Então, vai finalizando. Primeiro, você, maridão, é a sua esposa. Não vem que você não vai botar filho na frente, não. Primeiro é ela. E também a esposa, está lá, o marido, o filho, primeiro é ele. Então, primeiro o tratamento é com ele. Porque se perder a intimidade, aí complicou tudo. Pastor, você falou que ia falar sobre Esther, né? Um exemplo de esposa. Eu queria que a gente pudesse fechar nesse assunto sobre Esther. Esther também foi uma outra que Deus teve que levantar, porque tem gente na Pérsia que não queria sair de lá. Ia morrer todo mundo. Então, Deus levantou Esther
para socorrer aquele povo. E ela foi esposa daquele rei chamado Assuero. Assuero era casado com Vasti. E Vasti não obedeceu. Note como começa o livro de Esther. Vasti não obedeceu o rei. Complicou para a vida dela. Então, tudo está ligado à obediência. Aí, os governadores falaram, destitua ela. E, segundo a lei dos medos e dos persas, e aí foi destituída Vasti, e aí o rei encontrou, né, das mulheres encontrou Esther. Deus já tinha um plano, tá? E Esther era uma mulher que obedecia. Ela obedecia tanto a Deus como o rei Assuero. Agora, olha bem, quem está na presença de Assuero, do rei, sem ser anunciado, morre. E Esther jejuou 3 dias e 3 noites lá, as amigas dela também, todo mundo de Suzã jejuaram e oraram, e aí Esther foi falar com o rei, sem ser anunciada antes. Por que o rei não matou Esther? Porque ele amava. O que é esse amor de Assuero? Esse Assuero, ele amava porque é um mandamento. Então, porque é um mandamento. E esse rei é símbolo do próprio Deus, o Assuero, na Bíblia. E Esther é símbolo da própria igreja. Tá? E aí, resultado disso, que o jeito de Esther, ela cativou Assuero. Com certeza, muitas mulheres morreram, mas Esther não. Então, quando a gente fala de Esther, fala de alguém que é primeiro de Deus. Então, por isso que eu coloquei mulheres de Deus, porque ela obedecia Deus. Mardoqueu é símbolo de Jesus. É o símbolo dele. Tudo a Bíblia tem símbolo. Mardoqueu é o símbolo do próprio Jesus, sentado na porta do palácio, ali, junto, para trazer a notícia para Esther, e vice-versa. Então está lá Assuero. Então ela obedecia o tio dela, tanto é que o tio dela falou, você veio para esse tempo. Então você pensa que você vai ficar viva? Vai morrer também. Então ela obedecia aquele tio dela lá, o Mardoqueu, como também obedecia o rei. Então pode ver lá, ela tinha obediência pelo rei. Por quê? Porque o rei não matou ela, não, estendeu o cetro. Porque se ela não fosse uma mulher de obediência, teria morrido com certeza. Toda gente fala de Esther, a gente pensa, é uma mulher casada lá que casou com o rei. Não, tem uns fundamentos. Ela era uma pessoa que obedecia a Deus. Então, ela era uma mulher de Deus. O resultado disso, que ela salvou uma nação inteira. Uma nação inteira foi salva por causa dela. E o inimigo que teria que ser destruído lá atrás com Saul, quem matou foi Esther num banquete. Olha o banquete. Toda mulher tem que oferecer ao seu marido um banquete. Essa é a Esther. Quando a gente fala de banquete, o pessoal pensa que é uma mesa, né, com comida. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Toda mulher que se sente rainha e é uma coroa, ela precisa oferecer ao seu marido um banquete. Que banquete é esse? Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas ao vosso marido. O que está falando ali? Todo aquele texto fala da intimidade. Não está falando, gente, de ser capacho de homem, não. É intimidade. Poderia falar umas coisas mais abertas aqui na live, mas eu acho meio pesado para falar. Mas elas precisam... Acho que estão entendendo. A intimidade, 1 Pedro capítulo 3 fala do quarto. Vou ser bem específico. Fala do quarto. Não está falando de roupa, de joia. Aquilo são alegorias de resistência. Então Esther era assim. Esther era uma mulher que não oferecia resistência. Sara, uma mulher que não oferecia resistência. Por isso que a Bíblia manda que todas as mulheres imitem Sara. Pode ver. Esther é igual Sara. Sara, olha, o Egito está vindo aí, vai levar você. Não, deixa que eu vou. Eu vou. Foi para o Egito para salvar
um homem. Olha, Sara foi para o Egito para salvar a vida de Abraão. Sara foi para o reino de Abimeleque para salvar a vida de Abraão. Mulher salva a vida. Esther enfrentou a morte para salvar uma nação inteira. Então, o que é isso? É por causa da intimidade. Então, 1 Pedro 3 está falando do quarto. É lá. É lá. Por quê? Porque Esther está vivendo o Antigo Testamento. E Sara está vivendo os dois testamentos. E aí você tem um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Olha, a mulherada aí precisa entender uma coisa. Você tem uma casa, que tem uma sala, uma casa que tem uma cozinha, uma casa que tem um quarto. Vamos dizer que tem 2 quartos da criança, mas o usual são 3. Toda casa tem 3 cômodos principais. Banheiro não é cômodo. Da engenharia, banheiro não é cômodo. Então, sala, cozinha e quarto. Na sala, você recebe todo mundo que você quer que entre. Ali na sala, convidado, parente. Parente vai até a sala. Qualquer parente vai até a sala. Na cozinha, pode ver, irmãs, que tem menos gente. Porque tem trabalho na cozinha. Tem menos gente lá. Quando vai para o quarto, no quarto tem quem? Só um. Só entra um no quarto. Quem é esse um? Marido e mulher. No quarto do casal, não é permitido ninguém entrar no seu casal. Por quê? O tabernáculo era assim. O átrio, todo mundo entrava ali para fazer sacrifício. Todo mundo entrava ali. Muita gente entrava ali. O Santo dos Santos, que era um departamento lá do templo, entrava os sacerdotes. E eles comiam os pães da proposição. Vários deles, devia ter uns 20 sacerdotes por ali nos seus turnos. 10, 20. Vários deles. No Santo do Santo, que estava a arca, entrava só um. Uma vez por ano. Entrava só um. Então, o quarto é o Santo dos Santos. O quarto é ali que manifesta a glória de Deus. As irmãs têm que entender bem isso aí. Por isso que primeiro é o marido. O quarto é a mesa do banquete. O quarto é o Santo dos Santos. É ali que se manifesta a glória de Deus. É ali. Dali sai para fazer tudo. E só pode entrar um. O casal é um, não são 2. Sempre um. Então, tá lá o sobrenome seu é Barreto. E do seu esposo também? Ele colocou o meu sobrenome e eu coloquei o dele. Isso. Então, senhor e senhora, quais são os 2 sobrenomes? Ele colocou o meu Barreto e eu coloquei o Lima dele. Isso, então tá aí. Senhor e senhora Barreto Lima. Ué, não fala Fabiola? Nem o João? É João, né? João. Por que não fala? Por que o americano fala pelo sobrenome e não fala pelo nome? Porque o americano conhece a Bíblia. Né? Representa os 2, sendo um. Até o nome é um. Agora tá uma moda, não. O seu é seu, o meu é o meu. É gente que não conhece a palavra. Então, na verdade, é isso. A mesa que Esther ofereceu a Assuero foi para pegar a mãe. Então, a mulher, quando faz o banquete, ela pega o Amã. O Amã não vai atacar o marido. Entendeu? Não vai. E quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, é para limpar a nação inteira. Então, no quarto, se limpa a casa inteira. Então, a Bíblia, ela tem esses segredos lá. Primeiro, todos que estão me ouvindo, 1 Pedro, capítulo 3, fala do quarto. O banquete de Esther está falando também a mesma coisa. O banquete é ali. Porque a mesa da Santa Ceia na igreja demonstra que a pessoa está íntima de Deus.
E o quarto demonstra que está íntimo um do outro. Porque eu coloquei no livro aí deuses. Deuses. Uhum. Marido é Deus, mulher também é Deus. Deus até falo no seminário assim, desculpa só esticar um pouquinho, no seminário eu sempre falo para os irmãos. Assim, filho de cachorro é o quê? Cachorro. Todo mundo fala, cachorro. Filho de cavalo é o quê? Cavalo. É potrinho lá. Filho de gato é o quê? Gato. E filho de Deus é o quê? Ninguém responde. Ninguém responde, porque tem medo de falar. Então nós somos filhos de Deus. Então logo nós somos deuses. Está escrito, Jesus falou. É o pequeno Cristo, né? Isso. Nós somos isso aí. Jesus falou, vós sois, não está na lei, vós sois deuses? Ele falou, Jesus falou. Então o que acontece? Quando o Deus só trabalha com Deus. É um banquete ali. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se entrar um estranho, se entrar um outro no quarto, uma outra no quarto, opa, tem problema. Por isso que a mulher tem que vigiar no seu quarto. Chegou visita, tranca a porta. Ninguém entra lá. Pode botar bolsa, não sei o quê, sabe? Trancado. Ninguém bota o pé no quarto. Você quer ir, você vai na cozinha, na sala, você quer usar o banheiro, usa, mas quarto trancado. Porque ali é local só de marido e mulher, que é um. Não pode entrar dois. Só pode entrar um. Entrou dois, vai bagunçar. Porque tem gente que carrega consigo coisas ruins. Sim. E fica na casa. E o principal ali é o cômodo do quarto. Pastor, a gente vai ter que voltar para continuar esse assunto, que é um assunto muito... que as pessoas gostam de ouvir, é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre casamento. Então, já deixo o convite aqui para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Amém. E Amém. eu queria só encerrar aqui, você até citou a questão do empoderamento, né? Eu queria só deixar um recado aqui para quem está me assistindo, que o Senhor, Ele nos convoca para sermos fortes como Sara, para sermos sábias como Rebeca, para sermos fiéis como Ruth, e Ele nos capacita com dons únicos para a gente cumprir o seu plano na Terra, né? A gente está falando aqui de mulheres de Deus, então nós não podemos permitir que os ideais desta nova sociedade desvirtuem esse caminho, né? Então, o verdadeiro empoderamento, ele não vem deste mundo terreno, mas vem do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então, quando nós buscamos uma conexão profunda com Deus, nós somos capacitadas a enfrentar qualquer situação, qualquer desafio que surja na nossa vida. Esse é o verdadeiro empoderamento, porque hoje o que a sociedade, o que o mundo ensina é totalmente contrário à voz de Deus, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Então, as mulheres precisam tomar muito cuidado com isso. O nosso verdadeiro empoderamento é aquele que vem do Espírito Santo, é ele que nos vai orientar, vai nos capacitar, nos orientar, nos dar discernimento, sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Posso terminar? Sim. E é o seguinte, eu coloquei até no livro que Sara, ela diz lá em 1 Pedro, que ela não temia espanto. Então, isso não é explicado. O que é espanto? Eu fui procurar essa palavra, eu achei interessante. Ué, por que ela não temia espanto? Espanto na Bíblia, tanto no grego como no hebraico, quer dizer, Sara não temia catástrofe, Sara não temia destruição, Sara não temia a fome, não temia a guerra, e ela chamava Abraão de Senhor. Por isso que ela obedecia. Todo o problema está na obediência. Então, se elas aprenderem a obedecer os seus maridos, sendo eles sábios, por causa da intercessão delas, muita coisa muda. Aí está a chave, né? Está o segredo para dar certo, né? Esse é o segredo. Quer dizer, na Bíblia são segredos que estão nas páginas da Bíblia. Se a gente não abrir, não vai achar. Então eu andei estudando isso. Olha, não é fácil nós, seres humanos, agirmos com as coisas bíblicas. É uma luta, mas tem que ser feito. Então, eu sei que para algumas irmãs aí que estão vindo, é difícil. Mas experimenta agir como Sara.
Experimenta agir É que como Esther para ver o o que homem, acontece. o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, né? Então, Observando essa questão de como Sara agia. Dá uma lida lá, como é que ela agia. E Deus teve que falar com ela para consertar algumas coisas. Deus quer falar também com todos nós assim. Então, mulheres de Deus mulheres que estão obedecendo à lei de Deus. Deus tem as suas leis, não podemos fugir dela. amém, amém. Pastor, muito obrigada. Amém. Foi assim, né, um tempo assim de muito conhecimento aqui que nós tivemos um probleminha aí no começo, saímos do YouTube e viemos aqui para o Instagram, mas eu quero agradecer, já deixar o convite para um próximo momento a gente se encontrar de novo, falar de outro tema, continuar esse que é um tema muito bom também. Quero agradecer, mando um beijo para sua Amém. família, né? A gente está em Amém. outra cidade, mas estamos caminhando aí no mesmo propósito, né, pastor? Amém. Mesmo propósito é servir a Deus, anunciar o evangelho, ensinar, né? Ensinar, e é isso aí. Então, varoas de Deus, né? Vão na frente, anunciem seus maridos, anunciem eles no mundo espiritual, eles vão crescer. Né? Amém. Eu, numa igreja, Amém. uma igreja que tinha 400 membros, falei uma vez, quem aqui quer ser empresário? 3 levantaram a mão, 400 pessoas. Hoje tem mais de 50 empresários na igreja. Por Olha quê? só. Porque é o seguinte, são elas, mulheres, orem por eles. Eles estão com medo. Entendeu? Eles estão com... Homem tem medo. Mulher, ela enfrenta na oração. Então é isso aí. Então, eu quero dizer bem claro que homem tem medo. Se não forem elas, não anda não. Billy Graham, para encerrar, falava assim, a mão que balança o berço é essa que governa o mundo. O que é isso? Aquela criança que está no berço lá, ela vai governar alguma coisa. Ela tem que observar isso aí. Então, ele vai ser um governador por quê? A mãe teve influência. Timóteo foi a mãe e a avó. Então tem os detalhes aí. Pai está envolvido. Mas tem um negócio com mãe que o pai não faz. Não faz. Tem um negócio lá. Entendeu? Então, primeiro, quando ela tem um marido como primeiro, o filho acontece um negócio diferente com ele. Ele vai longe. Então é isso aí. Varoas, presta atenção nisso aí. A lei de Deus, viu? É a lei dele. Amém. No começo é doído, mas depois o efeito acontece. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a todo mundo que Amém. participou aí nos comentários. Me sigam lá no YouTube, né? Quem não me segue ainda. Curte, compartilha essa live, que foi uma bênção. Que o Senhor esteja na vida, na casa de cada um de vocês. Pastor, faz uma oração por nós para a gente poder encerrar com chave de ouro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento na tua presença em que explicamos algumas coisas que estão nas páginas da tua palavra. Não são coisas fáceis de se fazer, mas são coisas necessárias que faz com que nós tenhamos a tua lei como a principal. Então abençoa as vidas que que estiveram nos ouvindo, as irmãs que estão aí lutando com as suas casas, com seus filhos e maridos, aquelas que estão aí hoje sem os seus maridos também, porque aconteceu algo e tiveram que separar. Então tem muitas situações na vida das pessoas que dificultam a sua caminhada. Mas a tua palavra diz que o Senhor é Deus que faz milagres. Abra a porta para as tuas filhas, abra a porta para elas, traz para elas, Senhor amado, as que não têm, as que são solteiras, traz sim os seus esposos para elas, porque o Senhor conhece cada um deles. Traz, ó Pai amado, a bênção da casa, na família, e que haja, Senhor amado, esse entendimento dessa união, ó Deus amado, ali na intimidade, porque no começo do namoro foi assim, no noivado é a mesma coisa, chega no casamento muda. Então, Pai amado, que permaneça esse banquete, que permaneça esse diálogo, porque na mesa todos conversam, falam muita coisa, é isso que a Bíblia fala. O diálogo acontece quando há uma reunião na mesa do banquete e na mesa também, Pai amado, que simboliza também o quarto. Põe em tuas mãos das tuas servas, te agradecemos por esta noite e queremos, ó Pai amado, que o teu Espírito venha trabalhar. E aí, Pai amado, explicaremos aí na frente
mais coisa, ó Pai amado, sobre esta vinda que as tuas filhas anunciam. Elas não conhecem, muitas delas não entendem isso. Que vinda é essa que elas anunciam? Que o Senhor trabalha tanto para que elas conheçam. Fala com as tuas filhas, guarda elas, livra-as do mal e que cada casa, cada família seja ricamente abençoada pela mão do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigada, pastor. Fica com Amém. Deus. A gente vai conversando aí para a gente marcar outra live. Tá legal. Deus abençoe você. Fica na paz. Meu. Abraço ao Tchau, doutor João Paulo. Vou mandar, ele está assistindo aqui. Amém. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.